Olá, alunos! Mais uma vez estamos aqui para continuar com nossas aulas de Matemática 1. O conteúdo que a gente vai ver hoje é pontos notáveis no triângulo, certo? Antes de a gente falar sobre esses pontos notáveis, nós precisamos entender o que é uma seviana. Seviana é qualquer segmento de reta que une o vértice de um triângulo ao lado oposto a esse vértice. Então, qualquer segmento que a gente liga, não são 3 vértices no triângulo, então qualquer segmento que liga esses vértices ao seu lado oposto é chamado de seviana, ok? A primeira seviana que vamos trabalhar se chama mediana. O que é a mediana? Se você olhar, nós temos aqui o exemplo de 3 triângulos aqui. Cada um deles eu tenho uma mediana. É o mesmo triângulo com 3 medianas diferentes, tá certo? Então, a mediana, ela é uma seviana que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, nesse primeiro triângulo, por exemplo, eu tenho a seviana AMA. Essa seviana, esse ponto MA é o ponto médio do segmento BC, certo? Então, a gente liga, esse segmento é o que liga o vértice a esse ponto médio, tá bom? Então, é a seviana que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Aí a gente tem as 3 sevianas num triângulo só, certo? Então, sendo que P, M e N nessa figura, elas são os pontos médios dos lados, ok? Então, a gente tem aí um ponto que é o encontro dessas 3 medianas, é a interseção dessas 3 medianas. Nesse caso aqui, o encontro das 3 medianas é chamado de baricentro, é o nosso primeiro ponto notável, tá certo? O que eu preciso saber sobre baricentro? Baricentro faz com que a gente tenha algumas relações no nosso triângulo. A relação é a seguinte: a mediana, ela se divide em 3 partes iguais. Como assim, professora? A gente vai ter o seguinte, que a relação, procure nesse triângulo o segmento AG. AG, ele é 2 vezes GM. Quer dizer que o meu baricentro faz com que eu divida a minha seviana em 3 partes iguais. Professor, mas eu estou vendo só 2. A questão é porque já que o AG é 2 vezes o GM, então é como se eu tivesse 3 segmentos iguais ao GM nessa seviana, nessa mediana, tá certo? Então essa é a relação principal do baricentro. A gente vai acontecer com todas as outras, ó. BG igual a 2 vezes GN e CG igual a 2 vezes PG. Outra coisa muito interessante é que o baricentro, ele sempre vai ser interno ao meu triângulo. Eu nunca vou encontrar o baricentro fora do meu triângulo, tá bom? Aí tem outra relação muito interessante também que pode ajudar na hora de a gente estiver resolvendo alguma questão sobre esse conteúdo. No baricentro, o baricentro, ele é um ponto central e ele divide o meu triângulo em exatamente 6 triângulos de áreas iguais, certo? Então, quando a gente faz essa divisãozinha aí com a mediana e encontra o baricentro, a gente obtém 6 triângulos. E esses 6 triângulos têm as áreas, suas medidas de áreas iguais, certo? Então, as medianas dividem um triângulo em 6 triângulos de áreas iguais, ok? Vamos para a próxima seviana. A próxima seviana é a bissetriz. Essa é bem comum e eu sei que vocês lembram. A bissetriz é a seviana que divide o ângulo em 2 ângulos iguais. Ok? Em ângulo, tá bom, gente? Então, no triângulo eu não tenho 3 ângulos. Então, a bissetriz, ela divide cada ângulo em 2 ângulos iguais, ok? Ó, notem aqui como é que fica. Eu coloquei aqui o triângulo, certo? E, ó, eu vou dizer quem é a bissetriz. Eu tenho a bissetriz BSB, tenho a bissetriz CSC e tenho a bissetriz ASA, tá certo? Elas estão dividindo todos os ângulos em 2 partes iguais, tá certo? O que eu tenho ainda? Que o encontro dessas bissetrizes é chamado de incentro, tá bom? Vão lembrando aí, a gente já viu o baricentro, que é o encontro das medianas, agora o incentro, que é o encontro das bissetrizes, tá certo?
O incentro é o ponto de encontro das três bissetrizes de um triângulo, que coincide com o centro de uma circunferência escrita nesse triângulo. Gente, é onde eu queria chegar. Existem muitas questões nesse formato, ok? Se vocês olharem, eu tenho uma circunferência dentro desse triângulo, ele está inscrito nesse triângulo. E com o incentro, ele coincide com o centro da circunferência que está inscrita naquele triângulo, tá certo? Então, lembrem disso na hora da resolução das questões, ok? Aí a gente tem o seguinte, se vocês olharem, cada bissetriz que está dividindo, né, o meu ângulo e tudo, a gente tem aí essa figura, onde a gente pode fazer uma relação. Existem questões, a gente vai até fazer na próxima aula, uma questão muito parecida com essa, que a gente utiliza essa relação. Se você olhar, onde tem o x e o z, eles é exatamente a medida do C. Onde eu tenho o x e o y é exatamente a medida do B. E onde eu tenho o z e y é exatamente a medida do A. Então, a gente tem essas três relações. Z mais y é igual a A, x mais y é igual a B, e x mais z igual a c, tá certo? Vamos agora para a terceira seviana. É a altura de um triângulo. Professora, mas o triângulo só tem uma altura? Não. Cada lado tem uma altura referente àquele lado, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui essas duas situações. Por quê? No triângulo, outra coisa que eu esqueci de falar lá no incentro, ele é interno, tá certo? Ele só é interno. Não, a gente não encontra o incentro fora do triângulo. A altura, se você olhar aqui, eu tenho dois tipos de triângulo, um ângulo acutângulo normal e um ângulo obtusângulo. No ângulo obtusângulo, vai acontecer a gente encontrar a altura, uma das alturas fora do triângulo, ele é externo ao triângulo, tá bom? Mas não significa dizer que deixou de ser uma altura, é uma altura. Então, é o segmento perpendicular a cada lado do triângulo, passando pelo vértice oposto. Lembra que a gente sempre fala que a altura tem a ver com perpendicular, tá? A altura, ela sempre forma um ângulo reto com o lado da base. No caso, o lado oposto ao vértice está sendo traçado a altura. Então, ele é perpendicular. Aí o ortocentro é o ponto de encontro das três alturas de um triângulo. E eu tenho duas situações para o ortocentro. O ortocentro ele pode ser interno, quando o meu triângulo é acutângulo, tá bom? O encontro das alturas vai ser dentro do triângulo. Ou ele pode ser externo, quando o meu triângulo é obtusângulo, tá certo? Quando ele tem um ângulo obtuso, o meu ortocentro vai estar externo ao meu triângulo, ok? Vamos agora para a próxima. A mediatriz, ela não é bem uma seviana, tá certo? Por quê? Porque é o segmento perpendicular a cada lado do triângulo, passando pelos pontos médios. Gente, a professora Marçal não falou da mediana, a mediana não passa pelo ponto médio? Exatamente. E eu disse também que a seviana é todo o segmento que liga um vértice ao lado oposto. Só que a mediatriz, ela não liga o vértice, certo? Ela é um segmento que passa pelo ponto médio de cada lado. Então, não necessariamente ela vai estar interligada a um vértice do triângulo. Por isso que ela não é nem considerada uma seviana, tá certo? O encontro das mediatrizes de um triângulo é chamado de circuncentro. Olhem aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo e, se você perceber, cada mediatriz, ela não está ligada no vértice do triângulo. Ela passa pelo ponto médio de cada lado e, quando se cruza, forma ele está representado pelo ponto O. Forma esse ponto que é chamado de circuncentro, tá certo? Então, o circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo e ele coincide com o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. A professora Marrassora falou agora há pouco sobre o que era inscrito. Ok, só que esse aqui é circunscrito, é por fora, tá certo? Então, o triângulo agora é que está dentro da circunferência. E o encontro das mediatrizes, que é o circuncentro, ele acaba sendo o centro da circunferência circunscrita ao meu triângulo, certo? Aí eu tenho duas situações. Se o meu triângulo ele é obtusângulo, na verdade, eu tenho três situações. O meu triângulo, ele pode estar nessa primeira situação aqui, onde o circuncentro ele é interno. Eu posso ter o meu triângulo obtusângulo, onde
O meu circuncentro vai estar externo à minha circunferência e eu posso ter um triângulo retângulo. Olha que interessante, a primeira definição aqui de triângulo retângulo nessas construções aqui. Eu tenho que, quando eu tenho um triângulo retângulo, o encontro das mediatrizes ele vai coincidir com o ponto médio da hipotenusa. Se você olhar o lado BC aqui nesse círculo embaixo, ele é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. E o circuncentro coincide com a hipotenusa, com o ponto médio da minha hipotenusa, tá certo? Outra coisa interessante que é bom fazer a gente relembrar aqui é que quando eu tenho um triângulo que está inscrito na semicircunferência na semicircunferência, o que acontece? Aquele triângulo obrigatoriamente ele é retângulo e a hipotenusa coincide com o diâmetro daquele triângulo, daquela circunferência, tá certo? Então, esses detalhes fazem a gente responder com mais facilidade a alguns tipos de questões, ok? Vamos lá para a próxima. A gente tem algumas situações especiais. No triângulo equilátero, por exemplo, olha que lindo a matemática é. O triângulo equilátero, todas as sevianas coincidem. Quer dizer o quê? Que a mediana está na mesma posição da bissetriz, está na mesma posição da altura, está na mesma posição da mediatriz. Logo, já que todas elas coincidem, os pontos notáveis delas, desse triângulo equilátero, também coincidem. O baricentro é o mesmo incentro, que é o mesmo ortocentro, que é o mesmo circuncentro, tá certo? Então, toda vez que a gente estiver falando de triângulo equilátero, você já sabe que todas as sevianas se coincidem, tá bom? Eu tenho um triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente, tá certo? Qual é a particularidade dele? As sevianas da base do triângulo isósceles coincidem. Gente, no triângulo equilátero, todas as sevianas, de todos os lados, já que eles são iguais, tá certo? No triângulo isósceles, não. É apenas a seviana referente à base, certo? Deixa eu colocar a figurinha aqui. Você tem essa seviana AD, certo? E essa seviana AD, ela é mediana, altura, ela é bissetriz e ela é mediatriz, tá certo? Elas coincidem. E os pontos notáveis, baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro, eles fazem parte desse mesmo segmento, ok? Por fim, eu tenho um triângulo retângulo, uma situação especial dele. No triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Eu acabei de falar, né? Quando eu estava falando lá das mediatrizes, que é o circuncentro. No triângulo retângulo, sempre o ponto médio da hipotenusa, né, que é o lado maior, ele vai coincidir com o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Outra coisa importante é que o ortocentro coincide com o vértice do ângulo reto. Gente, o que é o ortocentro mesmo? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Então, tem esse detalhe importante. O ortocentro no triângulo retângulo, somente no triângulo retângulo, coincide com o vértice do ângulo reto. Tá certo? Vou colocar a figurinha aqui. Olha lá, na figurinha a gente vê aí, ó, que o ângulo reto lá em cima, ó, ele coincide com o ortocentro, tá? E o circuncentro, como eu acabei de falar, é o ponto médio da hipotenusa, coincide com o ponto médio da hipotenusa. Eu espero que tenha dado de entender até aqui, tá bom? Eu sei que é muita teoria, que a gente precisa ainda praticar bastante para poder entender esse conteúdo, mas é importante, é preciso, tá? A gente vai fazer agora só algumas questões, selecionei só algumas questões da página 371 e 372, tá certo? Pegar lá. Na primeira parte aí, é praticamente umas questões só de perguntas, de marcar, certo? Eu preciso só que vamos colocar em prática tudo que eu já falei até agora. Na primeira questão diz o seguinte: um ponto Q pertence à região interna de um triângulo DEF e equidista, quer dizer que está na mesma distância dos lados desse triângulo. O ponto Q é o Q do triângulo DEF. Qual é o ponto notável desse triângulo que tem a mesma distância para todos os lados? Vou mostrar aqui, ó. A distância quando é que o meu ponto ele é
e equidistante, né? Ele tem a mesma distância para todos os lados do triângulo. É o incentro, que é o encontro das bissetrizes, tá bom? Se vocês olharem aí, ó, esse ponto ele é equidista, ele está na mesma distância de todos os lados do meu triângulo. Na segunda questão, quais pontos notáveis de um triângulo nunca se posicionam externamente a ele? Olha, eu falei durante a explicação do conteúdo. Existe dois que sempre vão estar internos e dois que dependendo do tipo de triângulo, se é obtusângulo, se é acutângulo, retângulo, ele vai estar externo ao meu triângulo. Então, vamos lá lembrar. É o baricentro e o incentro. A primeira e a segunda que a gente viu, certo? O baricentro é o encontro das medianas e o incentro é o encontro das bissetrizes. Então, em nenhum momento esses dois pontos eles vão se localizar externamente ao meu triângulo. Sempre vai ser interno, ok? Vamos para a terceira questão. Qual dos pontos notáveis do triângulo pode ser um de seus vértices? Olha, eu acabei de falar, certo? Qual é desses pontos aqui que pode ser um dos vértices do triângulo? Eu até mencionei que isso acontece no triângulo retângulo. Então, qual é? É o ortocentro. No triângulo retângulo, no encontro das alturas, que é o ortocentro, ele coincide com o vértice do ângulo reto, tá bom? Quarta questão. Um ponto P equidista dos vértices de um triângulo ABC. O ponto P é do triângulo ABC-U. Qual é o ponto que está na mesma distância dos vértices? É o circuncentro, gente. É o encontro das mediatrizes. Eles estão sempre iguais. Lembra da figurinha onde eu tenho o triângulo dentro da circunferência? Pois é, a gente tem que eles sempre vai estar. Por quê? Porque se eu tenho que ele coincide com o centro da circunferência, então qualquer segmento que liga o centro a um ponto na circunferência é o raio. Logo, o raio ele está equidistante de todos os vértices da minha circunferência, do meu triângulo, desculpa. Quinta questão. O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta do lado oposto é denominada altura. O ponto de interseção das três retas supostas das alturas do triângulo é chamado de... Esse aqui é fácil. Qual é o ponto notável que indica o encontro das alturas? É o ortocentro, ok? Vamos lá para a questão 6. Essa aqui é bem interessante, eu quero que vocês prestem atenção. No triângulo ABC, em que AB igual a 18, AC igual a 24 e BC 30, determine o raio da circunferência circunscrita. Gente, como é que eu vou saber de uma coisa dessa? A gente vai testar. A primeira coisa que eu tenho que saber é se esse triângulo é retângulo ou não. Como é que eu sei? Utilizando o teorema de Pitágoras. Eu tenho 30 ao quadrado, igual a hipotenusa sempre é a maior, né? Então, 30 ao quadrado igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 900 igual a 324 mais 536, que é 900. Então, esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a gente sabe que ele está inscrito na semicircunferência. Logo, o lado maior, que é a hipotenusa, ele é o diâmetro da minha circunferência. Se é o diâmetro, quem é o raio? Se o diâmetro é 30, o meu raio é 15. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui e eu tenho que 30 dividido por 2 é 15. Então, eu vou ter 15 CO e 15 OB, tá bom? Então, o raio da minha circunferência é igual a 15. Bem tranquilo. Na alternativa B, a distância entre o baricentro e o circuncentro. Gente, o que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas, tá certo? E a gente sabe... que o baricentro, aqui a gente tem esse aqui, certo? Na circunferência, ou no triângulo retângulo que está inscrito na minha circunferência, eu sei que o circuncentro, ele coincide com o centro da circunferência, que coincide com o ponto médio da minha hipotenusa, que é justamente no ponto O. Logo, o baricentro, ele se encontra no segmento AO e o meu circuncentro é o O, não é? Ele quer saber a distância entre o circuncentro e o baricentro. Lembra que o baricentro é o encontro das medianas lá na primeira parte, foi a primeira sevena que a gente viu, certo? O baricentro, ele divide a minha mediana em 3 partes iguais, certo? Então, eu vou ter aí, ó, outra coisa, aqui também é 15, né? Porque é o raio. Então, eu vou ter aí
a minha mediana sendo dividida em 3 partes. Então, o primeiro pontinho aqui, depois do O, que eu marquei, é o meu baricentro. Logo, qual é a distância entre o baricentro e o meu circuncentro? 15 dividido por 3 é 5. Logo, a distância entre o baricentro e o circuncentro é de 5. Olha aí que fácil, tá certo? Vamos para a 7ª questão. Na 7ª, a gente tem o seguinte. Na figura, o ponto G é o baricentro do triângulo e a área S1 é igual a 100 centímetros quadrados. A área do triângulo ABC, do triângulo... gente, a questão tá digitada errada, tá bom? É ADC, tá? A área do triângulo ADC é... A gente viu que o triângulo, quando eu tenho o baricentro, ele divide, lá na primeira parte, divide o triângulo em 6 áreas iguais. Se uma das áreas mede 6, basta eu pegar o quê? 6 vezes 6, que é igual a 36 centímetros quadrados. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo e nas próximas aulas a gente vai responder mais algumas questões, tá bom? Um abraço.